Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nos apresentamos diante do Senhor neste momento, para estar, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, lendo as Tuas Escrituras, Pai, mas não somente isso, Pai, mas trazendo das Tuas Escrituras para as nossas vidas, Pai, no dia de hoje, Senhor. Aquilo que o Senhor tem a nos falar, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e aquilo que o Senhor tem a nos instruir através das Suas Escrituras, Pai. Por isso, Pai, nós colocamos esse momento diante da Tua presença, Pai, para aqueles que estão ouvindo agora, para aqueles que ainda ouvirão, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto base que nós vamos usar hoje é um texto bem conhecido das Escrituras, né? Nós estamos lá em Marcos 5:25, né? Conta a nós uma história interessante, né? De um milagre de Jesus, né? Um milagre daqueles que alguns têm como o milagre de Jesus, né? Porque quando você chega a um ponto onde o milagre acontece sem ao menos muitas vezes você nem ter consciência dele, esse é o nível que a gente precisa alcançar diante de Deus. Mas aqui nós temos duas imagens, né? A imagem de Jesus e a imagem da mulher que sofria com o fluxo de sangue, né? Então vamos ler as Escrituras. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos que gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Respondeu seus discípulos, vês, a multidão se aglomera ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Gente, aqui a gente tem um relato de um milagre de fé. Mas o que o texto nos conta é uma história por trás do milagre, né? O que a história por trás do milagre diz, né? O que é que a história nos conta para que a gente possa acessar esse texto hoje e trazer ele para a nossa realidade de hoje, né? Não aquela realidade passada, né? O texto diz o seguinte, né? O plano da mulher foi ousado. De acordo com a lei da época, mulheres impuras não podiam tocar em ninguém, muito menos no Filho de Deus. Mas pessoas desesperadas são capazes de tomar medidas extremas. Por 12 longos anos, essa mulher sofreu uma condição sanguínea debilitante, que a fez adoecer fisicamente e a tornou socialmente inaceitável, né? Então vamos analisar o contexto por trás do milagre. Essa pessoa, ela sofria por 12 anos, né, de uma condição que a tornava impura perante os homens e perante a sociedade. Os médicos daquele tempo, né, como diz aqui em cima, não podiam aliviar o seu sofrimento. Ela gastou tudo o que tinha em busca de ajuda, mas em vez de melhorar, piorava, como diz o versículo. O verdadeiro milagre nessa história em que a fé permaneceu saudável, em sua fé permaneceu saudável e forte. Ela tinha convicção de que poderia ser curada e voltar a ficar bem, apesar da evidência contrária. Quando ela ouviu falar de um homem que havia curado tantas outras pessoas, foi direto para Cafarnaum, e após uma jornada de 48 quilômetros, a mulher silenciosamente veio por trás de Jesus. Então essa é a história por trás do milagre, né?
o que que acontece? Trazendo para os dias de hoje. Por que que Jesus ainda é a última opção? Na verdade, lendo a história e conhecendo a história da mulher que sofria do fluxo de sangue, esse é o nome dela na palavra, né? A mulher que sofria do fluxo de sangue, ela foi para Jesus imediatamente após o momento em que ela ouviu falar sobre ele. Mas por quê? Que você já escutou falar sobre Jesus várias vezes e ele ainda para você não é uma opção. Por quê? O que que acontece? Porque aqui nós vemos um tremendo milagre, né? Um milagre onde Jesus olhou para trás, espera, quem me tocou? Os discípulos. Poxa, mestre, tá de brincadeira, né? A multidão se aglomera, estão te empurrando. Você vai perguntar, quem te tocou? Estão todos te tocando. Ele falou, alguém me tocou de um jeito diferente. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém me tocou de forma diferente. E ela prontamente se apresentou contra a lei. Contra aquilo que era regra. Regra. Mulher impura, se afasta. Se vai permanecer impura a vida toda, se afaste a vida inteira. Porque depois do momento que você está impura, é 7 dias, dizia a lei. Mas ela permanecia impura por 12 anos. Então ela nunca poderia estar em meio à multidão e nunca poderia tocar o mestre. Nunca. Mas o que o mundo diz para você a respeito de Jesus? O que o mundo diz a respeito de você quando você toma a decisão de tocar a borda do teu manto? Não faz desse jeito, você não pode abandonar o fulano, você não pode deixar a sua família, você não pode deixar o seu emprego, você não pode deixar a sua carreira. É isso que o mundo diz. Essa é a lei. A lei diz, você não pode tocar Jesus dessa maneira. Não pode. É errado. É isso que a lei diz. Mas o que a mulher pensou? Se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu vou ficar curado. Gente, para que isso aconteça, necessita de um esforço. 48 quilômetros nos dias de hoje pode parecer uma coisa bem tranquila. Mas até para uma mulher, de tudo que não tinha era tranquilidade. Porque aqui diz o seguinte, que ela gastou tudo que tinha para tentar ser curada e ainda piorava. Então ela já não tinha mais posses. Então essa mulher, ela se deslocou durante 48 quilômetros, porque ela escutou falar que em Cafarnaum ia estar um homem que já tinha curado muitas pessoas. Na verdade, é isso que muitas vezes as pessoas fazem. Elas escutam sobre o milagre, né? E vão até aonde o milagre aconteceu. Isso é natural do ser humano. Mas não fazem o necessário para acessar o milagre que foi acontecido. E aqui ela fez o necessário, porque dentro da cabeça dela, uma coisa que ela manteve firme foi a fé. E ela disse, se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu vou ficar curada. Mas o que a história nos está dizendo? Quais são as regras? As regras estão claras, né? As regras, elas estão aqui. Ela diz o seguinte, que a mulher sofria de um fluxo sanguíneo e que ela era uma pessoa impura, impura perante a lei e impura perante a sociedade. Então, perante a lei e perante a sociedade, você não pode deixar filho, você não pode deixar pai, você não pode deixar mãe. Você não pode. Porque a lei diz que não. Mas perante o desespero, porque como diz aqui, situações desesperadas pedem medidas extremas. Então, quando você se encontra num desespero para uma mudança de vida, aí realmente você anda os seus 48 quilômetros, você faz o que a lei diz para você não fazer, para você tentar acessar o seu milagre. Legal. Mas o que o texto nos deixa claro aqui é que a mulher fez isso a partir do momento que ela conheceu Jesus. A partir do momento que ela ouviu falar sobre o Cristo, ela falou, opa, ele pode me curar, vou para lá. Foi e foi curada.
E por que você está buscando ter um milagre até hoje? 10 anos de igreja, 12 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja. E você ainda está procurando seu milagre? Está procurando do jeito errado? Está procurando da forma errada? Ou está indo na fonte errada? Ou em vez de estar buscando na fonte, está procurando em cisterna? É um momento de analisar. É um momento de refletir. Dedica uma vida para Deus e não consegue alcançar nada? Que Deus é esse? Que Deus é esse que tem operado na sua vida? Ou que tipo de filho você é? Aqui está deixando claro o seguinte: se você for buscar o seu milagre no lugar certo e do jeito certo, você vai alcançar. Mas o que o texto deixa claro para nós? Outra coisa que o texto deixa claro para nós aqui instantaneamente, né? Mas Jesus continuou. Aqui ele colocou. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, é a única vez que é usado na palavra de Deus Jesus chamando alguém de filha. A única vez. Ele demonstrou carinho. Ele disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Tem outra coisa que acontece, né? Nós estamos falando daquele que almeja o milagre, né? Caminha a vida inteira atrás do milagre e não o alcança. Esse é uma pessoa. Aí agora nós acessamos outra pessoa, aquele que vive uma vida, caminha atrás do seu milagre e quando se é necessário dar um testemunho, fecha a boca. Porque o que Jesus queria saber aqui? Ela já estava curada. O que Jesus queria saber? Quem que me tocou? Eu quero saber quem me tocou. Eu quero que você se apresente publicamente agora. Eu quero que você tenha coragem para dizer na frente de todos o que você fez. Ela já estava curada, mas eu quero que você se apresente. Eu quero que todos conheçam a sua história. Eu quero que você dê testemunho agora. Eu quero que você conte o que aconteceu. E os discípulos, né, como o mundo normal diz, como que nós vamos descobrir quem te tocou? Estão todos te tocando. E Jesus continuou olhando ao redor e falando assim: e aí? Quem é que me tocou? E ela, sabendo que ele estava falando sobre ele, se apresentou. E disse: fui eu. Fui eu. Minha história é essa. E eu pensei isso. E foi isso que aconteceu. E Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. É isso que a gente tem que entender. Agora, por que Jesus é a última opção? Foi a última opção dela, mas a partir do momento que ela conheceu, foi a primeira. Poxa, escuta falar de Jesus, do que Jesus faz, do que Deus pode fazer na sua vida, do que isso, do que aquilo. E está esperando o quê? Na hora que o acessa de forma leviana. O acessa de forma fraca. Ela não acessou Jesus de uma forma fraca. Ela, sendo uma mulher, viajou por 48 quilômetros a pé. Ficou lá de tocaia, esperando Jesus passar. Entrou no meio da multidão e lá de cantinho conseguiu pegar na orla do seu manto. E você? Você quer o quê? Quer que Jesus bata na tua porta? Ele diz: eis que estou à porta e bato. Mas nem isso você não reconhece? Nem isso você não entende? Nem quando Jesus bate na tua porta você não entende? E você quer um milagre? Sério? Que tipo de Deus você acha que tem servido?
Que tipo de Deus você acha que é tão fraco ao ponto de ter necessidade dessas migalhas que você dá? Você só acha que ele é fraco. Ele não é. E ele não aceita migalha. Ele só aceita a primícia, o melhor, a melhor parte da tua vida, do teu casamento, dos teus filhos, de tudo. Fraco é você, que nunca vai conseguir acessar um milagre nessa proporção. Por quê? Porque você é fraco. Fraco. Fraco nas suas convicções, fraco nos seus ideais e fraco na sua fé. Porque aqui ela não foi fraca, ela lutou durante 12 anos com a medicina da época. Gastou tudo que tinha em prol da cura. Mas o dia que ela escutou que alguém estava operando cura, ela falou, ele pode me curar. Já ativou o sistema fé e falou, agora eu vou gastar o resto do dinheiro que eu tenho aqui para os 48 quilômetros. E vou lá, impura, perante a lei. Podia sofrer de várias circunstâncias, podia ter várias punições, impura. E ela diz, eu não estou nem aí, o milagre é meu, eu vou atrás dele. Mas você, por outro lado, tem um tanto de oportunidades, um tanto de circunstâncias e fica desdenhando do milagre. E acha que Deus é teu pai. Como nós conversamos hoje de manhã no nosso devocional, teu pai é o diabo. Porque ele está lá em João 8,48. João 8,44. Ele é teu pai. Aquele que mente desde o princípio. Ele é teu pai. E você procura fazer as vontades do teu pai. Então, aqui nós estamos falando de um milagre, sim. De um Jesus, sim, que pode ser alcançado, se buscado da forma correta. Se buscado e acessado da forma correta. Porque a multidão o comprimia. E ele diz, opa, de mim saiu poder. Algumas versões falam virtude, né? De mim saiu virtude. Jesus, ele reconheceu que tinham puxado o poder dele pela fé. E fica numa vida aprisionado pelo quê? Pelo sistema, né? Pelo sistema. O que vão pensar de mim se eu deixar minha carreira para servir a Deus? O que vão pensar de mim se eu deixar minha família para servir a Deus? O que vão pensar? Nunca vai alcançar o milagre. Nunca. Então, vamos usar essa mulher realmente como um exemplo, né? É uma mulher que ela não foi uma coitadinha, né? Ai, meu Deus, se Jesus passasse na minha casa. Não, vou atrás. Quem quer o milagre? Quem quer o milagre? Nós costumamos falar isso aqui. Quando você quer alguma coisa, você não vai atrás? Vai atrás do teu milagre. Vai atrás de uma vida de fé, vai atrás de uma vida com Deus. Para com essa choramingação, que a vida está difícil. Está difícil porque você é mole. É isso que acontece. E no Evangelho é a mesma coisa. Sua vida não muda porque você é mole. Espiritualmente você é mole. Você é fraco. Você vive na sombra de algo que seria, mas nunca é. Então muda. Toma uma postura, toma uma decisão, vai contra, literalmente, vai contra as estatísticas, vai atrás, entendeu? Busca, você precisa, você quer um milagre, vai atrás dele. E esse milagre, muitas vezes, ele não é só um milagre de cura, mas é um milagre de vida eterna. Algo mais importante que a cura é a vida eterna. É a gente poder ter o direito de morar no céu. Agora, desse jeito, né? Fraco na fé, fraco nas convicções, né? Amanhã eu vou mudar. E no outro dia você é a mesma coisa. Fraco. Se você quer ser fraco para esse mundo, beleza. Mas para Deus, ele quer o nosso
melhor. Ele quer as nossas vidas. E o que essa mulher mostrou para nós? Que não interessa por quanto tempo você sofre, tantas opções que você já tentou. Jesus é o caminho. Só que para você que já conhece Jesus, Jesus não é só o caminho. Jesus é algo que já devia ter sido acessado. Porque o que nos prova aqui é o seguinte: ouvi falar, fiquei sabendo e vou atrás do meu milagre. Não interessa as tentativas que eu já fiz. Essa vai ser diferente, né? Essa vai ser diferente. Ela caminhou 48 quilômetros pelo teu milagre. Mas, né, para aqueles que frequentam a igreja, você não dá conta de ir no culto no domingo. E quer um milagre? E quer que Jesus mude sua vida? Não vai mudar. Não vai mudar porque, na verdade, você não sabe quem é Jesus. Porque se você soubesse quem ele é, você ia atrás dele instantaneamente. Então, o que fica para nós de recado é esse. Jesus, ele não é a última opção. Ele é a primeira, a partir do momento que você já o conhece. Se você não o conhece, legal. Mas a partir do momento que você conhece, ele passa para o pódio instantaneamente e ele é a primeira opção e não a última. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, queremos que realmente, Pai, essa palavra possa fazer diferença, Deus, na vida das pessoas, Pai. E possam entender, ó Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. E que o Senhor deve ser acessado quanto antes possível, ó Deus, para que as vidas das pessoas possam ser transformadas e possam colher, Senhor, não somente uma vida futura, Senhor, em paz, em tranquilidade, Senhor, como a Tua palavra diz, sem choro, Senhor, mas que elas possam, ó Deus, também acessar o melhor que o Senhor tem para elas nesta vida, Pai. Que realmente, Pai, possam alcançar a cura, Senhor, tanto física quanto espiritual ou emocional, ó Deus, e que possam vir a ser, ó Pai, pessoas diferentes no Teu reino, Pai. Por isso, Pai, nós colocamos isso diante do Senhor e pedimos que o Senhor esteja abençoando todas essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.